Não faça compromisso na qual você possa se arrepender depois. Espia só o cauzinho pra vocês verem como que foi. Em uma vila tinha uma família. Em dessa família, um caboclo, ele tinha 3 filhas. Aí passa um certo tempo, essas meninas ficam de maior e naquela vila não era muito bom de emprego, né? Ela só ficava ali na porta. E quando a gente começa ali de um adolescente, já começa a desenvolver, a gente quer trabalhar, independente se é o homem ou se é a mulher, né? E essas moças, elas já eram de maior, elas com vontade de trabalhar, na vila tava muito fraco de serviço, decidiu juntar as 3 e ir para a cidade grande para lá conseguir um emprego, né? Aí conversaram com os pais, os negócios deu muito certo ali, o pai apoiou e foram elas lá para a cidade grande. Até nos primeiros meses ali, o pai deu uma ajudada no aluguel, que elas alugam uma casa lá, né? Até elas conseguiram um emprego e deu bom, rapaz. As 3 conseguiu um emprego naquela cidade grande, né? E lá vai passando um tempo, vai juntando dinheiro, vai desenvolvendo. Num final de semana, elas tá ali no jantar, fizeram um churrasquinho, comendo uma carne, fizeram uma salada e jantando, né? Jantando, do nada, a mais velha, a irmã mais velha, começa um assunto meio esquisito, né? Começa, mas olha, a gente sempre fica vendo nossos pais lá na vila, lá, todo mundo falando de nivosia, que às vezes quando a pessoa perde a vida, a alma dela fica presa ali por causa de alguma coisa, que não sei o que. Será que esse negócio é verdade mesmo? Aí elas entrou no assunto. Um falava que era verdade, outro falava que não era, outro falava que era um negócio e foi virando aquela conversa, né? Até que finalizaram a discussão bem assim, ó. Não, vamos fazer o seguinte, então, para provar que a nivosia existe, vamos fazer o seguinte. A primeira de nós aqui que perder a vida, a gente pega, no caso assim, um exemplo, né? A irmã mais velha falando, né? Ó, eu pego e perco minha vida, né? Aí eu vou aparecer para vocês como nivosia, para provar se é verdade ou não, né? Aí quem tiver em vida vai saber se é verdade ou não e nós já corta essa discussão, né? Para provar. Aí as moças assim, elas começaram naquela discussão e deu tudo certo. Deu tudo certo, falou que ia fazer isso, fizeram esse compromisso, igual eu falei para vocês, né? Até que passa ali mais ou menos uns anos, diz que uma dessas moças estava casada já tinha filho. Aí as outras moças que estavam solteiro, elas estavam morando sozinha e essa que estava casada, sozinha que eu falo assim, as duas sozinhas, né? E a que estava casada já estava morando com o seu esposo na casa dele, já tinha família, filho e tudo, né? Tava lá. Até com um certo dia, essas duas irmãs, elas decidem ir pra casa dos pais, no final de semana, né? Só que o que aconteceu? Nessa ida de lá pra cá, diz que aconteceu um acidente. Aconteceu um acidente, ambas perdeu a vida. É, rapaz, dessas 3 irmãs, sobrou só uma, pra vocês verem como que é o negócio, né? Aí o que que acontece? Tinha um compromisso. Compromisso se elas perdessem a vida, uma aparecer pra outra, né? Rapaz, foi dito e feito. Essa moça que foi a única que sobrou das irmãs, tava um dia o esposo dela era guarda, o seu filho já tava dormindo, ele tava trabalhando, só tava ela em casa. Do nada ela escuta um barulho na porta. Pá, 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 batendo na porta. Falou, mas rapaz, batendo na porta, mas eu tenho um portão de casa. Entraram pra dentro pularam o portão e ela já ficou meio preocupada. Preocupada, olhando nos buraquinhos da janela pra ver se avistava alguém, não via nada. Aí ela notou que aquilo tinha ficado quieto, né? Aí ela pegou e abriu a porta bem devagarinho, não tinha ninguém na área da casa. Ela achou tudo aquilo muito estranho e foi lá no portão da casa dela. Era aqueles portão tudo fechado, né? Pegou e foi abrindo. No que ela abriu o portão, era a rua dela assim, a casa dela tava assim, passava uma rua, né? Tava meio escuro, tinha umas luzes meio fracas dos postos de energia, né? Que ela vista lá na frente, tinha 2 mulheres de vestido longo de costa para ela. Aí ela dá aquela olhada assim, no que ela olha que ela firma os olhos, elas pegam aquelas 2 mulheres de vestido longo, vira e firma ali sentido a ela. Quando ela vai observando aquilo que só tinha elas na rua, ela avista
Eram as duas irmãs dela, rapaz. Pra você ver como que é o negócio. O trem existe de verdade. Elas tinham feito um compromisso. Quem perdesse a vida aparecia pra outra como nivosia. E tinha aquele negócio, né? A alma das duas ali tava presa nessa questão do compromisso. Tinha que provar pra sua irmã que tava em vida que a nivosia existe. Mas aí o que que aconteceu? Ela pegou, fechou o portão com muito medo, né? Já entrou pra dentro de casa. Esperou o esposo chegar na madrugada, não dormiu naquela noite e dali pra frente, rapaz, começou a aparecer uns negócios esquisitos. Diz que vira e volta tava alguém batendo na porta da casa, diz que objeto, tava ali um copo num estante. No outro dia que ela acordava, o copo tava em outro lugar, porta batendo e lá a porta tava fechada, até que um dia ela falou, não, mas isso aqui não pode acontecer, cara, tá errado isso aqui. Aí ela pegou e foi lá no padre. Foi lá no padre, lá pediu pro padre fazer umas oração para poder dar para ajudar ela, né, a dar essa liberdade para as duas irmãs dela como nivosia para poder ir pro céu, pois ela estava ali meio que trancada, provando para sua irmã que em vida que a nivosia existe. Então ficava ali sempre mexendo na casa dela. Aí nesse esquema aí, foi lá, o padre foi na casa, fizeram aquelas orações, foi ali uns 7 dias trabalhando. Aí nesses 7 dias, diz que as duas irmãs nunca mais apareceu. Aí é aquele negócio que a gente vem dizendo pra vocês, né? A gente sempre fala, a nivosia que a gente fala, no meu ponto de vista, e a turma que sempre conta pra nós, fala que aquelas almas não tá ali pra poder, na grande maioria das vezes, fazer mal pra gente, né? Às vezes ela se tranca pelo simples fato de ter um certo compromisso, ou algum negócio que não finalizou, né? Que ela queria finalizar. E nessa das duas irmãs, igual eu falei pra vocês, turma, ela simplesmente tava ali só provando pra irmã dela que a nivosia existe, né? A sorte que o padre foi lá e fazendo as orações ali, deu tudo certo. Pra vocês verem como que é o negócio, né? Esse caso, ele foi acontecido e contado, né? Passando de geração por geração e foi acontecido com a minha bisavó, pra vocês terem ideia. Aí veio passando e veio chegando até chegar a mim, né? E agora eu passo pra vocês verem que o negócio não é brincadeira, né, rapaz? Aí eu falo pra vocês têm um causinho mais ou menos nesse mesmo sentido, que faça essa história ter sentido, alguma coisa do tipo, ou então alguma coisa da sua região, conta aqui pra nós, caso você queira, que a gente passe esse causinho seu pra frente.